Fala galera, mais uma semana e mais um Devocional Fôlego chegando para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito feliz por ter aqui você com a gente. Mais um momento que a gente vai ter de comunhão, mais um momento que a gente vai ter de louvor, um momento que a gente pode estar junto mesmo que longe, né? E eu queria aproveitar e pedir para você que está assistindo o nosso devocional, divulgue para uma pessoa que você quer bem, uma pessoa que você acha que vai ser tocada pela palavra. E sem mais demoras, já vamos logo para o nosso louvor. Vai ter um louvor bacana, depois vai ter uma palavra do nosso Lucas Leão. Mandar um beijo para a galera do Jovens Bethesda. A gente está nessa conexão Jovens Bethesda e Adolas, fazendo esse devocional toda semana. Espero que esteja tocando a vida de vocês como tem tocado a minha. Beleza, gente? Vamos fazer uma oração para começar? Meu Pai, meu Deus, te peço que nesse momento o Senhor esteja com a gente, que o Senhor esteja tocando nossos corações. No momento que a gente tem que estar longe fisicamente uns dos outros, mas em Ti nós estamos juntos, Pai. Nós sempre estamos em comunhão. Te peço que esteja tocando cada coração que está vendo essa mensagem, que o Senhor atenda cada pedido de oração, cada agradecimento também, cada alegria vinda de cada coração, Pai. Eu te peço pelas vidas que estão aqui com a gente nesse momento e te peço por essa comunidade de maneira geral, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Quero que você aproveite, quero que você curta e espero que seja um devocional maravilhoso. É nóis, vamos lá. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Gente, queria trocar uma ideia com vocês hoje. Um versículo que eu li essa semana, a gente teve os Jovens e os Adolas, nós participamos de uma live durante a semana com outra comunidade, o Fraterna, e as mensagens que a pastora Gigi Michelato e o pastor Henrique Vieira levaram me lembraram muito de um versículo, e isso foi na quarta, então esse versículo ficou na minha cabeça o resto da semana, e eu fiquei pensando na hora de preparar aqui o que eu ia falar. Eu lembrei desse versículo, né? Aproveitei que ele já estava na minha cabeça. Tem que falar sobre isso. E o versículo é o Provérbios 31, 8 e 9. Eu vou ler aqui na versão da NVI. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. A gente tem visto, nesse período de pandemia e tudo que o mundo está vivendo, tá sendo exposta a quantidade de injustiça que a gente já sabia que tinha, muita gente já sabia e muita gente vive, a maioria das pessoas vive isso na pele, mas era muito maquiado. E hoje tem muita coisa vindo à tona. Por exemplo, a pandemia de coronavírus jogou na cara de todo mundo que os sistemas de saúde do mundo inteiro, de todos os países, não tem um país do mundo que aguente, que suporte, são injustos, porque a gente já sabia, mas isso agora ficou escancarado. Os ricos vão se curar, vão ter tratamento, vão ter um tratamento decente, e os pobres não. Aqui no Brasil está sendo muito evidente. A gente até falou no podcast essa segunda-feira, a gente falou sobre racismo, mas a gente comentou dessa morte nas regiões pobres, como a letalidade do vírus em regiões periféricas é um número absurdo, é muito maior do que em regiões ricas. No resto do mundo, aqui a gente está muito perto, no Brasil, mas em países como a Itália, que colapsou o sistema de saúde, que não tinha espaço para ninguém, meio que igualou tudo, né? Até o rico, os hospitais de ricos, os hospitais públicos, os hospitais que os pobres tratam, assim, nenhum lugar tinha vaga. Foi um desespero, eu imagino, né? Tinha sido um desespero absurdo, porque assim, você ficou doente, você não tinha como ir para o hospital. E os casos também que tiveram no Brasil e agora que aconteceu e está repercutindo nos Estados Unidos, de assassinatos de jovens, de homens pretos, pobres, periféricos, pela polícia. Eu não quero que você que esteja ouvindo aqui, esteja vendo, seja no YouTube, no Instagram, leve isso como uma militância política. O que eu quero dizer é como que a gente tem visto, como que a gente tem reagido na questão da justiça, sabe? A gente bateu muito na voz numa conversa aqui nos Jovens esses dias num grupo, sobre a gente não ficar quieto.
E eu comentei de uma frase que o Martin Luther King sempre falou uma vez, e eu lembro, fica muito gravado, e é uma coisa que eu tenho pra mim, que ele falou, se eu não me engano foi ele, tá, gente? É aquelas frases de Facebook que todo mundo compartilha, e você já leu como autoria do Martin Luther King, do Malcolm X, da Clarice Lispector, todo mundo falou, mas eu creio que seja do Luther King mesmo, que eu não me preocupo com o barulho dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons. E pra mim é isso que Provérbios instiga a gente aqui, a erguer a voz. Quando a gente vê uma injustiça, a gente não deixar passar, não ficar calado, não ficar quieto. É a gente erguer a voz e gritar. Se a gente tem esse poder, se a gente pode levantar e gritar e falar contra os opressores e defender e entrar na frente, se está tendo uma agressão, por exemplo, aqui, uma agressão física, a gente tem o poder de entrar na frente. Me marcou muito uma foto. Para quem não sabe, vou falar, acho difícil, mas vou deixar. Um rapaz, um homem de, se não me engano, 40 anos, por volta dos seus 40 anos, foi brutalmente assassinado pela polícia nos Estados Unidos, e isso gerou uma onda, já está no quarto dia de protestos e protestos violentos. Eu não estou julgando os protestos, eu acho que assim, foi tanta indignação que eu compreendo a revolta da população, e não está sendo só a população negra, preta, que está se manifestando lá. Teve uma foto que marcou muito, foi um cordão de pessoas brancas na frente da polícia, meio que protegendo a manifestação das pessoas, e protegendo os negros. Por quê? Porque os brancos sabem que a polícia não vai ser violenta com eles. Então, eles se colocaram no lugar. Eles utilizaram desse privilégio, que absurdo que eles têm, de não sofrer essa violência, e se colocaram na frente da violência, para barrar e impedir esses atos de violência. Eu acho que aqui é isso que o provérbio aqui nos provoca. Ele provoca a gente a não ficarmos calados. A gente viu injustiça, então a gente vai falar. A gente vê alguma coisa errada, eu vou falar. Se a gente vê alguém defendendo um absurdo, a gente vai se posicionar contra esse absurdo. E não estou falando aqui pra gente ser violento, pra gente atacar, xingar a pessoa. Não é isso, porque aí também a gente está errado. É conscientizar. Ah, mas Lucas, ou Leão, seja lá como você me chame, eu atendo os dois, mas essa galera não tá aberta para se conscientizar, não tá aberta para ouvir, para pensar, para refletir. Eu entendo, eu confesso que eu lido, na minha família, muita gente lida também com essas falas, de ouvir falas absurdas, falas, sim, totalmente violentas à vida, assim, que atentam à vida, à sensibilidade, que são falas com falta de humanidade, totalmente sem humanidade nas falas. Mas ainda assim, que eu acho que o caminho é a gente bater na tecla da conscientização, de falar, de se manifestar, de erguer a voz, de falar firme, de falar grosso quando for necessário, de subir o tom, não de ir pra cima, ser violento, mas de gritar. De não é assim, você tá errado, você tá sendo desumano, você tá seguindo, você tá indo contra os caminhos que Cristo deixou, os caminhos que Cristo indicou. E eu resolvi fazer essa mensagem hoje pra gente conversar aqui um pouco. Mais curta, eu sei, porque é uma angústia que eu percebi de muita gente, dos jovens, do nosso grupo de jovens, muita gente que eu percebi de fora, nessa questão da justiça. É muito difícil a gente ver tudo o que está acontecendo e a gente se sente meio impotente, né? A última vez que eu falei aqui no Fôlego, eu falei sobre isso para nós sermos entusiastas, né? Para a gente se entusiasmar, essa questão de ter Deus na gente e tudo mais, o significado dessa palavra no original, no grego. E de novo, eu queria reforçar esse pedido e mais, pra gente se entusiasmar na justiça. Não é essa questão que muita gente fala na justiça divina, que tarda, mas não falha, que Deus ama, mas Ele é justo, que Ele vai descer a mão. Não é isso. Uma justiça de amor, uma justiça que preza, sobretudo, pela dignidade humana. Citando aqui a frase
uma frase que eu ouvi uma vez, eu não lembro onde, mas essa frase ficou marcada muito em mim. A gente não pode confrontar quem desumaniza, desumanizando essas pessoas. Ao contrário, a proposta do reino, a proposta de Cristo, é lutar por justiça, mesmo contra quem desumaniza, humanizando essas pessoas. Gerando transformação, levando transformação de vida para essas pessoas. Eu estou assistindo uma série, e eu acho que isso é justiça. A gente erguer a nossa voz a favor da justiça. Eu vou ler aqui de novo Provérbios. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. É a gente fincar o nosso pé nesse versículo. Que a gente vai erguer a voz em favor dos que não podem se defender. A gente vai entrar, eu como branco, eu vou entrar na frente da polícia caso eu ver a possibilidade da agressão. Ou mesmo que eu suspeitar, eu vou ali para erguer a voz. Porque esse cara, ele vai gritar como Floyd, como na situação que o Floyd viveu. Mas no seu papel de privilégio, no que você puder fazer, erga a voz em favor dos que não podem se defender. Se você vê alguém desamparado, seja o defensor dele também. Em qualquer situação, onde você estiver, defenda quem não consegue, quem não tem amparo de defesa, amparo, que aqui é amparo de casa, quem não tem um teto para morar, quem não tem uma terra para plantar, para cultivar. Erga a voz e julgue com justiça. É aquilo que eu falei. A gente não vai desumanizar quem desumaniza. A gente vai tratar com a justiça que a gente aprendeu em Cristo. Que mesmo que quando a gente tem a ira, assim, mesmo quando Jesus saiu derrubando tudo que ele viu pela frente, as barracas no templo, ele não atacou as pessoas, ele não foi com as pessoas. A gente tem que ser veemente, ser firme, ser duro com a situação, com as pessoas. A nossa intenção, o nosso trato é sempre mudar, levar transformação para essas pessoas. E defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Eu acho que é o resumo. A gente tem hoje uma situação de pandemia que é dificílima. Nossa geração não viveu, a gente não sabe como fazer, o que fazer, mas a todo momento é lidar com a situação olhando para os pobres e para os necessitados. É a gente cuidar que quando tudo voltar, que não volte ao normal. Que o que a gente vivia não pode ser normal. O que a gente vivia, a forma como nossa sociedade vivia, não pode voltar assim. Porque não que vai acontecer outra pandemia, mas o que acontecer daqui pra frente vai estourar, como sempre estoura a corda, no lado mais fraco. Do lado do pobre e do necessitado. Então a gente, como igreja, você como cristão, você como humano, tem que, quando as coisas voltarem... Aliás, não espera voltar não, começa agora. Começa a defender o pobre necessitado agora. Começa, por exemplo, na atitude de ficar em casa. Você está protegendo o pobre necessitado que não pode ficar em casa, que tem que sair, que não consegue ficar, que tem que sair. Você está impedindo uma pessoa menos, colocando esse pobre, o necessitado, em risco. Desconstruindo o que estava construído, que a gente precisa derrubar, acabar, e construindo novos humanos, numa nova humanidade. Uma nova humanidade que pensa, sim, no direito e na dignidade humana. Beleza? Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. E é isso, gente. Esse foi mais um Devocional Fôlego. Novamente agradecendo vocês. Todo sábado, 4 horas da tarde, a gente vai estar aqui. Sempre no Instagram da Igreja Bethesda, no YouTube da Igreja Bethesda e no Instagram Jovens Bethesda On. Então, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente novamente. Esteja engajado nas nossas redes sociais, nas nossas campanhas, nas nossas palavras que estão sendo postadas, nos nossos cultos online. E eu queria agradecer vocês novamente, desejar uma boa semana, que vocês fiquem com Deus e que a gente mantenha a nossa esperança sempre renovada em Cristo. Amém? Um beijo pra vocês, gente.